Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso encontro, dando continuidade ao curso de Agilidade em Gerenciamento de Projetos. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o Scrum, o que é o Scrum. Nas próximas aulas a gente vai apresentar diversas outras técnicas, boas práticas e metodologias e vamos retornar ao Scrum fazendo um aprofundamento em cada evento, em cada artefato gerado. Mas para a gente começar a nossa conversa, o que é o Scrum? O Scrum ele é um framework incompleto, o qual as pessoas podem resolver problemas complexos e adaptáveis enquanto entregam produtos de forma produtiva, criativa e com o maior valor possível. Essa definição ela vem da Scrum Alliance e é uma definição que eu gosto muito. Por quê? Quando eu digo que é um framework incompleto, significa que eu posso agregar novas técnicas, novas ferramentas, eu posso combinar outras boas práticas como o Agile, boas práticas que estão dentro do PMBOK, boas práticas que vêm do Lean, que vêm do Kanban, que vêm do XP, que vêm do Crystal, do FDD, do TDD e diversas outras boas práticas, metodologias e técnicas, quando eu estou trabalhando com cenários complexos, quando eu estou trabalhando com incerteza. Então a ideia do Scrum é criar um framework que ele tem 4 eventos dentro da sua estrutura e alguns artefatos, 3 artefatos na verdade, o backlog de produto, a sprint backlog e o produto incrementado, e o produto entregue, que a gente vai decompor isso, vai detalhar exatamente o que é cada coisa. Mas inicialmente, como a gente pode ver o que é o Scrum? Vamos pensar o seguinte, o Scrum ele define uma premissa que se chama sprint. O que é essa sprint? Sprint é um intervalo de tempo. Isso é, eu tenho um intervalo de tempo para entregar algo que eu combinei no início desse intervalo de tempo e que eu vou validar no final. Essa ação, de o que vai ser entregue, quais funcionalidades ou quais histórias, quais casos de uso, desculpem, gente, ou quais casos de uso vão ser entregues, vai depender do que eu adaptei dentro do meu framework. Lembra que ele é incompleto. O mais comum é trabalhar com o conceito de histórias, que a gente vai ver aqui durante o curso. Mas, a fins de ilustração nesse conceito inicial, imagina que eu vou trabalhar por funcionalidade. Então, lá na minha reunião de planejamento, eu vou pegar uma pessoa que representa a área de negócios, que a gente vai chamar de Product Owner, de dono de produto, que a gente vai ver hoje, um time de desenvolvimento, que são os desenvolvedores, e uma pessoa que está preocupada ali em usar a boa prática, em fazer com que os processos sejam seguidos, que a gente vai chamar de Scrum Master. E aí dentro dessa primeira reunião de planejamento, a gente negocia, olha, a gente tem uma sprint, uma janela de tempo de 2 semanas, por exemplo. O que vocês conseguem desenvolver e me entregar em 2 semanas? Nessa reunião de planejamento, a equipe de desenvolvimento, assim como o dono do produto, vão negociar, vão conversar, vão entender as necessidades para desenvolver esse produto. Isso é a reunião de Planning Meeting. Durante a sprint, diariamente, existe um evento chamado Daily Scrum, ou reunião diária. Qual é o objetivo dessa reunião? Essa reunião, ela, por regra, ela tem que responder 3 perguntas, o que eu fiz de ontem até agora, o que eu vou fazer agora até amanhã, e se tem algum impedimento. A ideia aqui é a gente primeiro criar um canal de comunicação aberto, gerar um compartilhamento do conhecimento, eu consigo prever risco, consigo prever uma série de oportunidades e ameaças só com essa conversa, onde cada componente do time está comentando, e ela também ajuda a tirar um impedimento. O que é um impedimento? Um impedimento não é uma dúvida técnica, eu não sei como criar uma recursividade nessa linguagem para entregar essa funcionalidade. Não é isso. Um impedimento é algo que não é técnico e que eu não vou parar a minha equipe técnica para ir resolver. Então o Scrum Master ele pode ir lá e resolver isso. Por exemplo, olha, o servidor de banco de dados está toda hora caindo, a gente quer testar a aplicação, ele cai. Não é um problema de desenvolvimento, não é um problema dev. Então o Scrum Master pode ir lá na equipe de banco de dados e conversar, gente, o que está acontecendo? Eu preciso melhorar, assim como uma conexão de internet, entre outros possíveis impedimentos. Durante esse período, a equipe vai desenvolvendo, vai programando, vai entregando o que está sendo preciso. E lá no finalzinho da minha sprint, acabaram lá, sexta-feira, passaram-se 2 semanas, minha última sexta-feira a gente faz uma reunião de apresentação, uma reunião de revisão, que é a Review Meeting. Qual é o objetivo dessa reunião? Eu vou apresentar para a área cliente o que a gente desenvolveu. Eu vou entregar aquele meu produto para o cliente testar e me dizer,
Está aprovado, não está aprovado. Funcionou, não funcionou. Funcionando, eu já posso entregar para a área de produção. Ele vai ser desenvolvido permitindo que a partir do momento que ele seja aprovado, já possa ser usado. Por isso a gente tem uma série de técnicas que a gente vai ver lá na frente, inclusive de boas práticas de codificação para que isso possa acontecer, para que não dê problemas de integração e etc. Isso é assunto para aula mais lá na frente. E depois dessa reunião de apresentação, a gente tem uma reunião de retrospectiva, que é uma reunião que tem uma série de benefícios. Ela serve para melhoria contínua, serve para a integração do time, serve para a gente ajustar perspectivas futuras, para fazer um energizing, né, energizar o time. Tem uma série de benefícios que essa reunião pode trazer e deve trazer quando bem aplicada. O Scrum ele tem esses 4 grandes eventos. Eu planejo, durante aquele período de tempo, o meu time está produzindo, entregando, no final do período combinado eu apresento, sendo aprovado, está em uso, não sendo aprovado, vai voltar lá para a minha etapa para ver se vai ser produzido ou não mais na frente. E, de qualquer forma, sendo aprovado ou não, a gente tem uma reunião de retrospectiva para promover essa melhoria contínua, identificar oportunidades e etc. Rafa, o Scrum ele só serve para software? Não. Ele serve para qualquer coisa complexa, qualquer serviço complexo. É claro que, quando eu estou fazendo uma reunião de planejamento, lembra do exemplo que a gente deu, eu quero fazer uma campanha de conscientização do meu usuário de segurança da informação. A gente aqui na reunião de planejamento vai ter uma outra característica. Ao invés de funcionalidade, a gente vai discutir quais são as ações. Pô, como é que a gente vai fazer a parte do digital dessa ação? Como é que a gente vai fazer a parte de envolvimento? A gente vai lá no refeitório ou não vai no refeitório? A gente começa a fazer os macro momentos de planejamento para depois a gente decompor com o time, né, com o dono do produto, com o Scrum Master, e vamos executando, planejando e colocando em prática isso daí. Depois a gente tem que definir qual é a métrica que vai avaliar se aquilo deu certo ou não, já que eu estou fazendo um serviço. É diferente de um software que o meu cliente vai utilizar e vai dizer se está bom ou não. Um serviço eu tenho que ter alguma forma de avaliar, alguma forma de medir. Mas isso é possível, isso é viável e deve ser aplicado. A gente vai ver aqui mais na frente como fazer isso. Então, gente, pensa, o Scrum ele não é só para software. Ele é para qualquer serviço ou produto complexo. E eu posso adaptar, e eu preciso adaptar, visto que ele, por definição, é um framework incompleto. Beleza? Quando a gente está falando do Scrum, a gente tem aqui uma visão, né, do que eu quero entregar, qual é o valor que eu quero entregar. Lembram que eu não tenho um escopo definido, mas eu sei qual é o valor e eu tenho N formas de atingir esse valor. Desse valor, a gente vai criar o que a gente chama de backlog de produto. O que é esse backlog de produto? É tudo que eu imagino que eu quero entregar. É claro que isso é refinado, isso é vivo, é orgânico. A cada sprint, a cada dia, a cada interação, o dono do produto ele vai estar atuando para melhorar o entendimento disso daqui, vai estar reajustando, repriorizando. Eu tenho a sprint backlog, né, que é o que eu vou entregar dentro daquele intervalo a partir da negociação do time de desenvolvedores com o cliente. Eu sei o que vai ser entregue dentro daquela sprint. No final da sprint, sendo aprovado, eu tenho o trabalho incremental sendo entregue. Mas como é que funciona isso em relação ao tempo? Imagina, se eu tenho a Scrum Alliance, isso aqui, gente, eu não gosto de ser muito xiita nesse aspecto, né? Na verdade, eu acho que isso aqui é uma sugestão, mas a Scrum Alliance ela define que o Plan Meeting ela tem que ser menor do que 5% do tamanho da sprint, a reunião diária de menor do que 15 minutos, a de revisão menor do que 2,5% e a de retrospectiva menor do que 4%, 3,5%, não me recordo agora. Mas quando eu tenho uma sprint de 2 semanas, o que a gente tem aqui? Então, por exemplo, a reunião de planejamento ela não pode ser mais do que 4 horas, senão eu perco muito tempo planejando. Não quer dizer que eu vou planejar tudo em 4 horas, mas quer dizer que aqui eu já tenho que ter uma ideia boa e vou desenvolvendo esse trabalho durante a sprint. A reunião de revisão, de apresentação, não pode ser maior do que 2 horas. A de retrospectiva também não pode ser maior do que 4 horas. Mas quem são esses atores? Quem atua nesse framework que é o Scrum? Tá? Eu tenho alguns personagens. Eu tenho o Product Owner, né, o dono do produto, que ele é o responsável por entender o que o cliente precisa e transporta esse conhecimento para os desenvolvedores. Ele é o cara que está dentro da esfera técnica e da esfera de negócio. Ele participa do Daily Scrum, responde dúvidas de desenvolvedores, define uma meta para a sprint, mantém um backlog de produto atualizado, tira as dúvidas
dúvidas dos fornecedores. Ele, no que a gente chama de pré-game, ou isso é antes do projeto começar, ele tem algumas responsabilidades e alguns papéis, como por exemplo, ele identifica as necessidades estratégicas do projeto, ele está se relacionando com essas partes interessadas, realiza o kickoff, trabalha para criar a visão do produto e elaborar os artefatos necessários, por exemplo, o press release, o Product Release, né, na verdade, o Product Backlog, ele vai priorizando, vai organizando. Durante a execução das sprints, durante o game, né, que a gente chama, ele participa das reuniões de planejamento, ele é o cara que aprova ou não na reunião de revisão, ele tem que estar disponível para o time, ele tem que elaborar um plano de release, as versões, que a gente vai ver como é que faz, mantém esse backlog de produto atualizado, e no pós-game, ele participa da reunião de retrospectiva, torna esses resultados visíveis e divulga o Scrum para o projeto. Eu tenho outros personagens. Eu tenho o Scrum, o Scrum Master e o Dev Team. Mas falando mais um pouquinho aqui do Product Owner, quais são os perigos? Eu posso ter um PO sem poder de decisão. É aquele cara que ele é um PO, mas ele não pode decidir. Então, se o time vai tirar uma dúvida, ele não consegue contribuir. Um PO com baixa disponibilidade, se o time de desenvolvimento quer tirar alguma dúvida de algum entendimento e nunca tem agenda para falar com ele, também perde o seu objetivo. Ou o cara que é metade PO, eu ora sou Scrum Master, ora sou PO, ou ora eu sou desenvolvedor, ora sou PO, também não faz muito sentido, por mais que as empresas tentem, perde a sua funcionalidade. Um PO que é um proxy, é aquele cara que ele não consegue resolver nada, mas eu vou perguntar, eu começo a gerar desperdício, eu começo a gerar atraso, eu começo a gerar demora. Eu tenho PO de sua parte, como por exemplo, eu tenho um projeto de uma grande empresa, eu sou o dono do produto, o PO dentro desse time Scrum, e eu sou o gerente financeiro. Eu sei que isso vai falar com a área, o nosso sistema ele vai tratar a parte de almoxarifado, vai tratar a parte de farmácia, faturamento, e eu só quero priorizar o que é da área financeira, porque eu acumulo esse chapéu, né? Eu acumulo essa função. Também não funciona, não é positivo. Então isso é muito ruim. Então a gente tem que tomar alguns cuidados quando se define qual é o PO, né? Quem deve ser o PO, porque ele é um cara que liga o negócio ao time. Ele é um cara que está muito... Ele é um responsável grande pelo sucesso da priorização e pelo ROI, retorno sobre o investimento. Porque é ele quem sabe o que tem que ser feito antes ou o que pode ser feito depois. Ele não é o mais importante. Dentro do Scrum, a gente não tem esse conceito de importância, né? O Scrum Master, o PO, o Dev Team, mas ele tem grande importância dentro do negócio e da sua priorização. No nosso próximo vídeo, a gente vai conversar um pouquinho sobre outros personagens, como o Scrum Master, né, que vai educar o time e os stakeholders nesse processo. Ele é o responsável pela educação e treinamento. E eu tenho o Dev Team, que ele desenvolve toda a parte tecnológica. Então, tudo que é macro dentro desse gerenciamento de projetos é do PO. Tudo que são os processos, melhoria, educação, capacitação do time é responsabilidade do Scrum Master. E tudo que é relacionado à decisão técnica, ao aspecto de tecnologias, ao time de desenvolvedores. Gente, essa foi uma visão rápida sobre Scrum. Espero que vocês gostem. A gente vai aprofundar bastante esse tema nas próximas aulas. Continua aqui com a gente, que certamente vocês vão ter grande aproveitamento e grande benefício utilizando Scrum quando o seu projeto for complexo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.